palavra do Senhor Jesus é de graça aqui. Quem tem esse negócio aqui de falar de vida de ser ninguém, nem de doutrina nenhuma, só no amor de Jesus, perdão de Jesus, o caminho de Jesus. Deus chegou para o profeta Elias, porque Elias estava no ribeiro, comendo água, comendo pão, carne que os covinhos dá para ele. E lá o ribeiro parou de ter água. Deus, que é Deus, chegou para ele e disse: Elias, vai a viúva de Sarepte, porque ela vai te sustentar. Eu estou contigo. Vai, homem. E ele foi obedecendo a palavra do Espírito Santo. Quando ele chega, ele vê a viúva colhendo lenha. Aí ele diz: mulher, traz para mim bolo e farinha. Eu quero comer. Aí ela disse: sei que tu és um homem de Deus, mas eu não tenho nada em minha casa. Não vai faltar nada para ti. Traz primeiro para mim. Aí ela disse: ô homem de Deus, eu vou fazer o bolo só que vai dar só para meu filho e para mim, a gente vai morrer. E ele disse: não vai acontecer nada disso, porque quem está na frente é o Senhor Deus de Israel. Vai, mulher. E ela, obedecendo, preparou a comida na botija, bolo, pão, e levou para o profeta. Quando chegou na mão do profeta, ela comeu, ele comeu bolo, pão, e não faltou o azeite da casa dela, nem a farinha. Foi multiplicando, porque quem estava na casa era o Senhor dos Exércitos. E ela foi abençoada. Mas aconteceu um fato real. O filho dela morre. E ela chega para o profeta e disse: homem de Deus, porque tu veio para mim, para trazer o meu pecado diante de ti, homem de Deus. O meu filho que eu amo, ele morreu. Sei que tu és um homem de Deus. Aí o profeta Elias pegou a criança, se deitou no corpo dele, aqueceu o jovem e ele orou: Senhor, devolve o espírito deste jovem, Senhor, para saber que tu é o Deus de Israel. O Deus maravilhoso ouviu a oração, devolveu o espírito para o jovem começou a respirar e ele traz o jovem para sua mãe. E a mãe reconheceu: sei que tu és um homem de Deus. Eu sei que Deus é contigo. Aleluia. É maravilhoso quando as pessoas vê que você é um homem de Deus. Você anda nos caminhos do Deus poderoso. Chama atenção. Chama atenção. Você está nos caminhos do Senhor, porque o povo está olhando o seu caminho diante do Deus maravilhoso. E assim aconteceu. E não faltou a farinha na casa dela, o azeite, o bolo. Foi multiplicando, porque quem estava lá era um Deus maravilhoso. Esse Deus, ele quer abençoar todo aquele, viu? E o filho dela ressuscitou. Esse Deus é Deus. Mas também teve um outro procedimento. Eliseu também era um homem e ficou no lugar do profeta Elias. É um homem que
e falava só a verdade. E ele, Eliseu, com a Sulumita, o seu filho também morreu. E ele deu o botão para o jovem colocar sobre a testa do jovem que estava morto. Mas ele ficou esperando ver se tinha a notícia do jovem que morreu. Não tinha. Ele foi lá para a casa da Sulumita. Quando chegou lá, ele deitou no corpo do jovem. Ficou cara a cara. Respirou na boca do jovem. As suas mãos também ficou nas mãos do jovem. E ele pediu: Senhor, devolve o espírito deste jovem. Deus ouviu, o espírito voltou para o corpo. Amados irmãos, esse Deus é maravilhoso, ele está para ouvir as orações do seu santo. Ouve também no ministério do Senhor Jesus. Jairo foi ao Senhor Jesus: Senhor, a minha filha está à morte, Senhor. Tu pode dar vida, Senhor. Jairo soube se humilhar a Jesus. Ele soube pedir: vamos em minha casa, Senhor. E ele era um homem conhecedor da lei de Moisés. E o Senhor Jesus não faz acepção de pessoa. Foi. Quando ia andando, uma mulher tinha gastado todo o seu dinheiro na época. Pensou: somente tocar nas vestes do mestre, eu vou ficar curado. Aleluia, Jesus. E ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos, a multidão te aperta, Senhor. Tu disse que quem te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Que é virtude, é poder. A mulher, a jovem, foi: Senhor, fui eu que te toquei, Senhor. O Senhor, olhando com um olhar de amor, de misericórdia, disse: grande é a tua fé, mulher. Perdoados são teus pecados, vai em paz. E a mulher de ir para a casa dela, ela foi nos caminhos de Jesus. Onde Jesus ia andando, muita gente ia andando. Quando chegou na casa de Jairo, entrou Pedro, Tiago e João. E Jesus e Jairo. Estava lá o corpo da jovem na cama. Jesus disse: a menina dorme. Todo mundo estava chorando porque a menina estava morta. Acharam graça de Jesus. Mas Jesus, pegando pela mão da menina, e disse: menina, eu te digo, levanta-te. O espírito da menina voltou para o corpo. E Jesus entregou a menina na mão de Jairo. E Jairo começou a glorificar ao nome do Senhor Jesus. Foi um abalo de tanto glória a Deus lá em Jerusalém. Porque esse Deus, ele é o mesmo. Vejamos bem. A viúva de Naim era um povo chorando e um povo glorificando ao nome do Senhor Jesus. Quando Jesus vê aquela ruma de gente chorando e o caixão, Jesus manda parar o caixão. Olha para a viúva. A viúva chorava porque amava o seu filho único. Jesus mandou tirar a tampa e disse: menino, eu te digo, levanta-te. O espírito do menino voltou para o corpo, porque quem é o dono da vida é Jesus. Jesus entrega o jovem vivo nas mãos da viúva de Naim, e aquela mulher entrou, foi numa alegria, agradecendo ao Senhor Jesus. E o povo que estava chorando começou a glorificar o nome do Senhor Jesus. Como é maravilhoso. É grandioso este Jesus maravilhoso. Ora, não é só isso não. Jesus estava em Betânia. Jesus disse: vamos em Betânia. Vamos. Lázaro estava morto 4 dias. Marta, Maria: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, Senhor.
Mas já faz 4 dias, Senhor, que ele morreu, Senhor. Senhor Jesus disse, eu vou despertar ele. Ah, Senhor, eu sei que no dia do juízo final ele vai despertar, Senhor. Ele vai ressuscitar. Jesus disse, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, Maria. Aí elas ficaram crendo. Jesus disse, vamos, me leve. E quando Jesus ia, ele chorou. E os outros, quando viu Jesus chorando, os escritos fariseus, olha como ele amava. Lázaro era amigo de Lázaro. Mas Jesus foi onde estava o corpo. Estava numa caverna. Jesus mandou tirar a pedra. Tirar a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus olhou para o dentro do sepulcro e disse, olhou para o céu e disse, Pai, graça eu te dou, Pai. Sempre tu me ouças, Pai. É para este povo que estão aqui do meu lado saber que tu me enviou, Pai. Lázaro vem para fora, o morto com 4 dias. Saiu andando. Jesus mandou tirar o lenço. As mãos estavam presas, mandou saltar. E Lázaro ressuscitou diante dos mortos. Que tem todo o poder nos céus e na terra é Jesus. Ainda foram comemorar. Houve uma grande festa em Israel. Porque é a festa do pão asmo, do tabernáculo. Mas o povo, as tribos de Israel, ouviu falar que Jesus ressuscitou Lázaro. E o povo de Israel queria ver. Era Lázaro vivo. E de lado, Jesus, o que tem todo o poder nos céus e na terra. Ora, foi um abalo tão grande, a glória de Deus se manifestou nesse momento, que este Deus, ele existe, maravilhoso, grandioso. Amados irmãos, e nós estamos caminhando pelos últimos dias. Vai ser um abalo mundial, porque Jesus ele vem buscar uma igreja purificada no seu sangue. Jesus vem buscar. O pessoal pensa que é uma lenda. Não é uma lenda, é real. Como aconteceu com a Arca de Noé. Assim vai acontecer essa época, como Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo. Assim vai acontecer. Não é uma lenda, é real, é verdade. Jesus vem buscar um povo purificado no seu sangue. E aqueles que dormem no Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai dar a ordem aos 4 cantos da terra com trombeta. Os mortos ressuscitarão ao encontro do Senhor Jesus e nós que somos vivos, que purificou as suas vestes no sangue do Senhor Jesus, serão transformados a um corpo glorioso para morar com Jesus eternamente. Quem estiver pronto, sobe. Vamos se preparar, igreja querida. Vamos subir. É os últimos dias. Olha o que está acontecendo. Guerra, terremoto. Vamos se preparar. E já é os sinais que o Senhor Jesus disse. Olhar somente para Jesus. E tudo é para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém.